Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Professor Eric Jordão de volta com a correção das atividades do livro Carioca. Nós vamos fazer mais uma leitura e interpretação de textos, né, da disciplina da língua portuguesa. E nós vamos fazer a correção do livro Carioca. E hoje nós vamos começar pela página 11, tá? E hoje nós vamos conhecer o texto jornalístico. O texto jornalístico ele traz algumas particularidades, né? Para que serve um texto jornalístico? Para trazer informações. E quando a gente pega um texto jornalístico, nós precisamos estar aptos a identificar algumas partes desse texto, tá? E nós vamos verificar que partes são elas. Primeira parte que a gente identifica num texto jornalístico é a manchete ou título, tá? O que seria essa manchete ou título? É a chamada para a notícia. Os jornalistas colocam esse texto de uma forma que chame a atenção. Então, o texto que nós temos aqui hoje diz o seguinte: o Rio recebe título de primeira capital mundial da arquitetura pela Unesco. Então, esta parte do texto é justamente o que a gente está chamando de manchete ou título, tá? E qual é a outra parte que a gente também precisa prestar atenção quando a gente está lendo um texto jornalístico? É o subtítulo. No caso desse texto jornalístico que a gente viu, o subtítulo é esse aqui, ó. Título foi designado em cerimônia na sede do Organismo Internacional em Paris, na manhã desta sexta-feira, dia 18, no Congresso da União Internacional dos Arquitetos, que acontece na cidade o ano que vem. Então, esta parte do texto a gente chama de subtítulo, tá? E qual é a terceira parte que a gente vai verificar hoje? É o que a gente chama de corpo do texto. O corpo do texto é justamente a informação que a manchete e o subtítulo trouxeram para a gente, tá? Então, no corpo do texto, nós vamos ler aqui, ó. A cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, é a primeira capital mundial da arquitetura. O título foi entregue em cerimônia na manhã desta sexta-feira, dia 18, em Paris, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, Unesco. A informação foi confirmada pela sede do organismo em Brasília. É a primeira vez que uma cidade recebe essa designação, criada no ano passado em parceria entre a Unesco e a União Internacional dos Arquitetos, UIA. Em 2012, a Unesco já tinha concedido ao Rio de Janeiro o título de Patrimônio Cultural Mundial na categoria Paisagem Urbana. Com a designação desta sexta-feira, o Rio fica responsável pela organização do Congresso Mundial da União Internacional dos Arquitetos no ano que vem, entre 19 e 26 de julho de 2020. E aí nós temos a questão relacionada ao texto, né? Então, nós vamos conversar sobre o texto. E aqui nós temos, de acordo com o texto, o Rio de Janeiro recebeu o título de primeira capital mundial da arquitetura em 2019. Em 2012, o Rio de Janeiro já havia recebido outro título. Que título foi esse? Meus amores, esta informação está lá no texto. Então, o que a gente precisa fazer? Tá? Nós vamos voltar no texto e identificar onde está essa informação. Ele não pergunta sobre 2012? Então, olha aqui, ó, no texto. Ó. Em 2012, a Unesco já tinha concedido ao Rio o título de Patrimônio Cultural Mundial na categoria Paisagem Urbana. Então, o que a gente precisa responder nessa pergunta? Então, está aqui, ó. Em 2012, o Rio de Janeiro recebeu o título de Patrimônio Cultural Mundial na categoria Paisagem Urbana. Então, essa é a nossa resposta em relação à avaliação desse texto, a análise desse texto que a gente acabou de ler. E aí nós temos aqui uma leitura coletiva com o texto que traz o seguinte título: Uma cidade maravilhosa espera por você.
O Rio de Janeiro é também conhecido por Cidade Maravilhosa e está localizado no sudeste do Brasil. Não faltam atrações e atrativos para se entender por que a cidade do Rio de Janeiro é realmente maravilhosa. Sua geografia é privilegiada. Praias, montanhas e lagoas se combinam e convivem em um visual deslumbrante, mundialmente conhecido. O Cristo Redentor, o Pão de Açúcar e um litoral com quilômetros de praias, entre elas as famosas Copacabana e Ipanema. A Barra da Tijuca, que tem sua própria praia, além de parques e inúmeros restaurantes e atrações culturais. A alegria dos cariocas é contagiante e está nas caminhadas pela orla, nos jogos de vôlei e futevôlei nas areias ou nos voos de kitesurf. Asa Delta é a cidade mais visitada em toda a América Latina e recebe milhões de turistas a cada ano. Bom, nós estamos em casa, atravessando um momento de pandemia em que nós estamos precisando realizar o distanciamento social. Mas, meus amores, logo em breve nós estaremos aproveitando todas essas maravilhas do nosso Rio de Janeiro, tá? Do nosso bairro, da nossa cidade. É só a gente ter calma, ok? Então vamos continuar na nossa batalha aqui. Aí nós temos o seguinte, ó. A proposta da atividade, essa atividade eu não vou corrigir agora, essa atividade vai ficar para vocês realizarem na casa de vocês, tá? E aí depois a gente vai corrigir, beleza? Então tá aqui, ó, pesquisando na rede. Você já viu quantas coisas lindas nossa cidade tem? Em cada bairro do Rio de Janeiro há muitas histórias e curiosidades. Você conhece o seu bairro? Que tal, ou melhor, você conhece o seu bairro? Olha o ponto de interrogação, ele é importante, faz mudar completamente sentido, tá bom? Então, que tal pesquisar sobre ele e descobrir suas belezas? Para isso, você pode utilizar a internet e buscar informações que com certeza vão surpreender. Meus amores, é claro que esse trabalho, aqueles que puderem realizar, tá ok? Vai ser de grande ajuda. No mais, coloquem as perguntas, se vocês não tiverem com acesso à internet, vocês procurem responder através do conhecimento de vocês, dos responsáveis de vocês. Perguntem ao papai, à mamãe, à vovó, ao vovô, à tia, à prima, aos irmãos. Procurem aí a galera que está ao lado de vocês para ver se eles conseguem ajudar vocês de alguma forma nessas questões, tá? Essas questões vocês vão responder através do caderno de vocês ou um questionário que eu vou enviar pelo WhatsApp. O que vai acontecer? Essa atividade eu vou colocar na nossa plataforma Teams, tá? Nós já estamos usando a plataforma já está podendo ser utilizada. Nem todos os alunos estão com acesso, mas aqueles que tiverem, eu vou colocar esse vídeo também na plataforma e vocês vão receber, através do WhatsApp, esse questionário com estas perguntas para vocês responderem, tá? Quem não puder fazer pelo WhatsApp, pode fazer pelo caderno, tá bom? Aí depois que responder, tira a foto e manda para mim, tá bom? Então aqui, sugestões para ampliação das atividades. Para facilitar o seu trabalho, seguem alguns pontos que vão orientá-lo. Que pontos são esses? Qual é a origem do nome do seu bairro? Então, se vocês moram no bairro de Cosmos, em Uaíba, Paciência, procurem saber qual é a origem do nome do bairro de vocês, tá? Quem quiser fazer relacionado ao bairro de Campo Grande, também pode fazer essa busca, tá bom? Então, vocês vão fazer o que acharem conveniente nesse aspecto. Se vai ser o subbairro relacionado que vocês moram, né? O subbairro que vocês moram, que seria Cosmos, Uaíba, Paciência, ou o bairro Campo Grande, tá? E aí tem a segunda questão. Em que parte da cidade seu bairro está situado? A cidade está dividida em regiões,
tá? Então, que parte seria essa? Que região seria essa em que o bairro que vocês moram está localizado? Terceiro, que pontos do seu bairro mais se destacam? Tá? O que tem de interessante no bairro que vocês moram? Possui comércio? Lojas? Indústrias? Deem uma olhada, conversem com os responsáveis e respondam essa pergunta, tá? Quantos moradores há no seu bairro? Talvez vocês não saibam, o responsável também não. Então, se puder fazer uma busca, se tiver condição, também pode responder essa pergunta, tá? Pode estar relacionado ao bairro Campo Grande ou ao subbairro onde vocês moram, tá? Essas informações vocês podem encontrar também na internet. E aí nós temos aqui o seguinte texto. Você pode também conversar com moradores mais antigos do seu bairro sobre outras informações que considerar relevantes, procurar fotografias, visitar algum espaço. Seu trabalho poderá ser feito em grupo. Isso facilitará a pesquisa. Apresente o trabalho ao seu professor e um texto informativo e acrescente imagens que considerar importantes. Ao final, que tal apresentar para a turma o que você pesquisou? Meus amores, olha só, essa informação aqui eu deixei porque faz parte do texto e é para a gente entender a mudança que a gente vai fazer. Então, a gente está em uma outra situação, nós estamos em casa isolados, protegidos, então não é para fazer atividade da forma que está acontecendo aqui, da forma que está sendo pedida nesse texto, tá? Então, vocês vão fazer de casa, conversar com os responsáveis de vocês, não precisa ir para a rua para fazer isso, tá bom? Isso aqui foi só a título de curiosidade, a título de informação. A gente está modificando a forma de fazer esse trabalho, ok? E aí nós temos um outro texto jornalístico. Esse texto jornalístico, ele traz a seguinte configuração. Aqui nós não temos o subtítulo, só temos o que a gente chamou, que a gente já viu no texto anterior, de manchete ou título. Onde está essa manchete ou título? Está justamente aqui, ó. Identificados os mosquitos responsáveis pelos recentes surtos de febre amarela no país. Então, vamos ao texto. 2 tipos de mosquitos silvestres foram os principais responsáveis pela transmissão de febre amarela nos recentes surtos da doença no Brasil. Então, se são mosquitos silvestres, mosquitos encontrados na natureza, certo? Então, regiões onde tem mata, nós podemos encontrar esses mosquitos. Percebam que no texto a gente não está verificando o nome desses mosquitos, tá? Então, a conclusão é de uma pesquisa que analisou quase 18 mil insetos entre 2015 e 2018. O amplo levantamento encontrou mosquitos de 2 espécies em grande quantidade e infectados em cidades do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais, que apresentavam casos em humanos e em primatas. Olha só, esses mosquitos, tá? No estado do Espírito Santo e Minas Gerais, nós encontramos casos em seres humanos e em primatas. Primatas são os macacos, ok? Análises dos vírus detectados nesses mosquitos confirmaram a presença da mesma linhagem viral identificadas em macacos e pacientes, ou seja, o mesmo tipo de vírus, a mesma linhagem viral, tá? Ela foi identificada tanto em macacos quanto em seres humanos, que a gente chamou aqui no texto de pacientes. Esse trabalho foi liderado pelo Instituto Oswaldo Cruz, que a gente conhece como Fiocruz e fica no Rio de Janeiro. E segundo os autores, um dos mosquitos identificados já era apontado pela literatura científica como o principal transmissor da febre amarela silvestre no Brasil. No entanto, os surtos que ocorreram entre 2016 e 2018, com mais de 2.000 casos e cerca de 700 mortes, atingiram principalmente a região da Mata Atlântica, que não tinha registros da doença desde a década de 40, ok? Então, vamos verificar agora
Quais são os pontos principais do texto, tá? Então, nós temos aqui, ó, 2 tipos de mosquitos silvestres, tá bom? Não sabemos qual é o tipo de mosquito, mas que são 2 tipos diferentes de mosquitos silvestres. Qual é a outra parte interessante? A conclusão é de uma pesquisa que analisou quase 18 mil insetos entre 2015 e 2018. Então, eles analisaram nessa pesquisa cerca de 18 mil insetos, tá? E essa pesquisa foi realizada entre os anos de 2015 e 2018. Qual é o outro ponto? Esse trabalho foi liderado pelo Instituto Oswaldo Cruz, que é o local onde a gente conhece como Fiocruz, tá? No Rio de Janeiro. Então, vamos às perguntas, tá? Continuando a conversa sobre o texto. Qual o objetivo principal da notícia? Então, temos aqui, ó, o objetivo principal da notícia é informar o leitor sobre um fato. Então, que fato seria esse? A gente está falando sobre os 2 tipos de mosquito que foram pesquisados, tá? Então, essa notícia está trazendo essa informação sobre essa pesquisa. Quantos foram os tipos de mosquitos responsáveis pela transmissão da febre amarela nos recentes surtos da doença no Brasil? Nós, inclusive, marcamos esta parte lá, ó, no texto. São 2 tipos de mosquitos silvestres, tá? E a terceira? Quem liderou a pesquisa citada na notícia e quantos insetos foram analisados entre 2015 e 2018 pelos pesquisadores? Nós vimos também que foi a Fundação Oswaldo Cruz. E quantos mosquitos foram pesquisados, analisados? Foram analisados quase 18 mil insetos, tá? Então, todas essas informações a gente verificou no texto. E aí nós vamos finalizar esta parte com a história sobre a Fundação Oswaldo Cruz, tá? Então, a história da Fundação Oswaldo Cruz começou em 25 de maio de 1900. É um local que já tem mais de 100 anos, tá? Com a criação do Instituto Soroterápico Federal na bucólica Fazenda de Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro. Ele foi inaugurada originalmente para fabricar soros e vacinas contra a peste bubônica e a instituição experimentou desde então uma intensa trajetória que se confunde com o próprio desenvolvimento da saúde pública no país, tá? Então, a Fundação Oswaldo Cruz, quando a gente puder retornar, quem puder fazer uma visita a esse local, né, que já tiver liberado as visitações, é um lugar muito bacana para a gente fazer uma visita, ok? Então, meus queridos, muito obrigado por mais esta aula, ok? E até a próxima. E mais uma vez, se protejam, não saiam de casa, quando for muito necessário, usem a máscara e lavem sempre as mãos. Beijo, meus amores!